Na verdade, até peço desculpas aí, a intenção não era fechar o treino, mas sim em relação à dimensão, né, espaço, para a gente treinar um pouco dentro do Beira-Rio, né? A gente não tem treinado muito lá dentro, então a intenção era essa. Logo depois do jogo do Santos eu pedi o campo para segunda e terça-feira. O trabalho tático era bem leve mesmo, não tinha como soltar muito pelo jogo de amanhã. E acabou que, por conta, até o Adriano que me avisou depois não poderia liberar para a imprensa e nem para ninguém assistir o treinamento, por questão de entrada ali, né, de segurança, não sei. E acaba que, como eu tenho vários problemas e tenho algumas oportunidades de mudança de time, eu trabalhei 2, 3 formações, uma por um problema de última hora que eu acabei tendo. Então vou esperar até amanhã para ver como que vai estar os jogadores para começar o jogo. Problema de última hora, isso foi em função do treino de ontem, de hoje. E Fernandão, você não teve medo de apostar no Fred quando você assumiu e deu certo? Apesar das turbulências, o Fred se firmou, né, como titular. E você acha que dá para apostar no Cassiano? Chegou a hora dele? Você tem essa dúvida ou não com relação a ele? Não, o Cassiano, ele veio numa condição, né, de que a gente precisava de um jogador até para compor o banco de reserva numa situação, no jogo contra o São Paulo. O André tinha observado na base, o Osmar Ló junto com o Jorge Macedo já tinha me falado muito do Cassiano, e ele entrou naquele jogo por necessidade, foi bem, e de lá para cá veio crescendo. É um jogador que tem uma capacidade muito boa de velocidade, dá uma opção diferente, e é um jogador que tem toda a condição de começar jogando. Eu estou querendo colocá-lo aos poucos para cada dia ele se firmando mais ainda. E é óbvio que ele começa a ganhar corpo dentro do grupo, começa a ganhar respeito dos companheiros. Isso aí é muito bom. Eu espero que ele possa realmente continuar esse progresso dele, sem se entusiasmar com gols, sem se entusiasmar com a questão de estar entrando bem nas partidas, e sim continuar e saber, assim como o Fred, e eu tenho conversado bastante com o Fred, que o processo é lento, é demorado, de afirmação. Todo jogador, para se afirmar, é um tempo demorado, porque jogar 1, 2 partidas boas não interessa se você não tiver uma sequência, né, com qualidade. O Fredinho já tem mostrado isso, está vindo com uma sequência muito boa. Espero que o Cassiano possa realmente continuar essa caminhada dele. Em relação ao problema de última hora? Não foi em relação ao treinamento, lesão, nada. É só uma questão de indisposição que eu tive com o atleta hoje pela manhã, não pôde treinar. Vamos ver até amanhã como que ele vai se portar. Você conta com o Juan para começar o jogo, até pela questão do número, né, de zagueiros, que hoje é pequeno, Fernando? Conto com o Juan já vinha. Ele estava voltando daquela lesão que ele teve contra o Curitiba, teve um pequeno entorse no tornozelo no treinamento, vocês estavam aí presente, e já vinha treinando com ele, já vinha fazendo um trabalho de recondicionamento, e é um jogador que entra daqui a pouco, né, por uma questão mais de necessidade nesse momento, mas pela experiência, pelo condicionamento físico que ele já vinha trabalhando com ele, não tenho dúvida nenhuma que vai tranquilo. Você pode confirmar qual foi esse problema de última hora, Fernandão? Não, uma indisposição de um atleta, indisposição física mesmo, indisposição estomacal, acho, alguma coisa nesse sentido. Mas está fora do jogo? Não está fora, tá até amanhã, eu espero até amanhã. Ah, perfeito. Bom, você acha arriscado começar o jogo com o Juan e com o Dagoberto, 2 jogadores que estão retornando de lesão, e até por ter uma opção, que é o Cassiano no ataque, você tem a possibilidade de segurar um pouco o Dagoberto? Nesse momento você tem que pensar em várias coisas, né? Porque tem uma questão do Juan, tem a questão do Dagoberto, tem a própria questão do Kleber, que eles mesmos dizem, né? Os preparadores físicos dizem, né, que o segundo jogo sempre é o pior jogo. Tem o Dátulo também, que vai ser a segunda partida seguida dele. Então, é uma questão que a gente tem que realmente estar atento e tem que tomar cuidado. Por isso, até que
aproveitando já que não poderia entrar ali dentro, eu vou segurar um pouco até amanhã. Eu sei que o Cuca é estrategista, que o Cuca, apesar de ter uma equipe já bem definida, já tem a maneira dele jogar, independentemente do adversário, mas só por questão minha mesmo de segurar até amanhã, até pelo problema que eu tive hoje de manhã também. Fernandão, esse jogador aí, você poderia até ajudar a gente a dizer quem é que teve essa indisposição, o nome aí, né? Não, vamos esperar até amanhã, até porque daqui a pouco não é nada, passou só de uma indisposição hoje de manhã mesmo, à noite lá na janta, já tomara que esteja tranquilo já em relação a ele, até porque senão é mais um problema, é mais uma mudança, é mais uma questão de ter que mexer numa equipe que realmente já está muito desconfigurada para essa partida. Pois é, até em cima disso, você tem 6 desfalques, com essa possibilidade de pode ir a 7 desfalques. Esse jogador, sendo você tem um reserva na posição, daqui a pouco vai ter que começar a improvisar. Não, é por isso mesmo, porque se complica mais ainda. Deve ter alguma coisa boa guardada ali. Está chovendo bastante, daqui a pouco a nuvem sai de cima e o sol aparece, não é possível. Estou suportando bem esse momento de turbulência e espero que tenha alguma coisa boa guardada para mim ali na frente. Fernandão, o Inter como um todo vive uma situação de indefinição nessa fase do ano, dessa fase da temporada aí. A gente não sabe na real nem quem vai ser o presidente no ano que vem. Você acredita que essa indefinição atrapalha nesses 10 últimos jogos? Porque se a gente não sabe quem é o presidente, a gente não sabe quem é o treinador e não sabe quem são os jogadores que estarão aqui, não sabe quem vai ser o vice de futebol. Na sua opinião, isso atrapalha o ambiente do vestiário de alguma forma? Não, acho que não. Os jogadores que estão são jogadores que têm contrato um pouco mais longo, um outro que tem um contrato vencendo no final desse ano, mas os jogadores importantes já têm tudo encaminhado para renovar. Alguns jogadores que, obviamente, têm que provar, já mostraram tudo que tinha que mostrar, independentemente do próximo presidente, do próximo grupo político que entrar dentro do clube, já vai ter visto o jogador, o atleta. Em relação a mim, eu estou muito tranquilo, mesmo que continue o Giovani com o Luciano ou com o grupo, né, que está presente hoje. Eu sei que a minha situação, e foi bem clara para mim, o Luciano e o Giovani, quando me contrataram, que era até dezembro, e a partir de dezembro a gente pensa para a próxima temporada. Então, em relação à minha situação, eu estou bem claro e bem consciente de tudo que pode acontecer. E os jogadores também, não acredito que isso afete, né, a parte emocional deles. Não. Fernandão, o Ronaldinho chega em Porto Alegre em ótima fase, né? Deu um show no último jogo contra o Figueirense. Vai ter alguma marcação especial nesse jogador, alguma orientação especial para parar o Ronaldinho? Não. Uma marcação justa, como tem que ser, de um jogador da qualidade dele, mas não individual, não dentro de... Até porque ele joga no setor de campo, que se você coloca uma marcação individual, você acaba abrindo muito o teu meio campo. Então, marcação justa, diminui o espaço. E mesmo se ele não tivesse feito 3 gols, mesmo se ele não tivesse feito a partida que ele fez no jogo passado, ele teria a mesma atenção minha e do grupo, porque é um jogador completamente diferente, que decide, que tem a capacidade de realmente fazer algo extraordinário em qualquer segundo da partida. Então, já foi 2 vezes melhor do mundo e tem total condição de fazer grandes partidas ainda. Fernando, você disse na semana passada que já viu muito 1% ganhar de quem tem 99% de chance, né? Mas à medida que o campeonato vai afunilando, faltam 10 rodadas aí, e o Inter vem de 2 jogos, 2 empates, né, sem vencer. Você acha que o Inter tem que fazer alguma coisa de diferente do que vem fazendo para que, enfim, essa porcentagem possa aumentar e o Inter entre e se mostre cada vez mais candidato a essa vaga na Libertadores? Foi o que eu disse, nós temos que vencer partidas. Se você tomar os 2 resultados fora de casa, 2 empates, se tivesse tido numa condição diferente, tivesse sido numa condição diferente, seriam 2 pontos somados. O problema é que está chegando no final do campeonato e a gente tem que ganhar tudo agora. E às vezes não é assim. Nós fizemos um grande jogo contra o Santos, principalmente no segundo tempo. Buscamos a vitória o tempo todo, a vitória não veio. Entre 0 e 1, eu prefiro 1. Então, eu acho que o grande problema que nós tivemos foi realmente algumas partidas em casa que nós deixamos de vencer,
alguns jogos importantes que a gente realmente teria que ter vencido e a gente acabou sofrendo, e por isso que está sofrendo nesse final de campeonato. E o 1% ele vai fazer a diferença em cima de 99 se a gente vencer esses próximos jogos, né? Se a gente conseguir a pontuação necessária. A gente tem que trabalhar o jogo do Atlético, são 6 para 7 desfalques aí nessa partida, e daqui a pouco na mesma posição. Isso aí faz com que você tenha que improvisar, que você tenha que mexer. E aí as coisas continuam realmente dificultadas, né? Mas com a consciência do grupo, da importância do jogo, eu espero que a gente possa realmente amanhã poder começar a virar esse jogo, até pela dificuldade do jogo de amanhã. Primeiro, adversário. Segundo, desfalques. E uma boa vitória amanhã faz com que realmente as coisas mudem aqui dentro. Fernandão, tu acabaste de falar que o Beira-Rio tem sido um pouco vilão na campanha do Inter. E esses mesmos treinos não, aí... Peraí. Eu não usei a palavra vilão, porque depois os caras de internet aqui vão colocar Fernandão falou que o Beira-Rio é vilão. Eu não usei essa palavra e não é o Beira-Rio. É jogos em casa. Não é porque o Beira-Rio está sendo reformado, não é nada disso. Jogos em casa. Não usei Beira-Rio e não usei a palavra vilão. E o fato mesmo de treinar lá hoje e ontem, por causa das dimensões no campo que tu falou no começo ali, isso influenciou dentro de campo para o Inter, o fato do campo aqui ser menor do que o do Beira-Rio? Não é isso. É porque você tem relação àquela questão, né, espacial. De você olhar aqui, você não tem arquibancada do lado, e lá você tem a arquibancada, você tem a obra, você tem a dimensão que é um pouco diferente. Senão vai colocar aí que eu estou reclamando por conta de 7 metros e 5 de largura. Não é nada disso. É uma questão de você treinar. A gente sempre treinava no Beira-Rio quando era lá no campo A. Isso aí faz com que o jogador se adapte ali dentro. E se está fazendo diferença ou não, que a gente treine lá dentro para tentar realmente se acostumar com o ambiente, com as obras, com o gramado, que é um pouco diferente, é um pouco mais macio, é um pouco maior. A relação de você olhar e ver a arquibancada, aqui você olha e vê. Então, de vez em quando é bom treinar. Faz tempo que a gente não treinava lá e por isso o pedido de ter treinado esses 2 dias, nada demais. Bom, Fernandão, o Inter tem inúmeros jogadores que passaram por aqui, que não estão mais aqui, estão jogando no Campeonato Brasileiro. E existe uma sina de que jogador que passou pelo Inter volta ao Beira-Rio e faz gol. E nesse jogo o Inter vai reencontrar o Jô. É um jogador que você teve até um contato um pouco maior fora das 4 linhas, porque você era diretor. E que você falasse desse reencontro do Jô, que vive uma boa fase no Atlético, e como fazer para vencer um time que, entre aspas, foi o estopim das mudanças do Inter, porque o Inter perdeu para o Atlético Mineiro no primeiro turno, e aí demitiu o Dorival e te promoveu. Como é que faz para reencontrar o Atlético e vencer? Em relação ao Jô, é um grande jogador, por isso que o Inter contratou no momento, né, que o trouxe para cá. Tem feito um grande campeonato, a gente já sabia já que estava tendo pouca oportunidade porque tinha o Damião era titular. Isso aí fez com que ele não tivesse muitas oportunidades de jogar aqui. E o momento que teve, daqui a pouco não estava até em ritmo de jogo, né, num grande momento. Lá ele conseguiu uma sequência muito boa de jogo, pegou ritmo e tem realmente se encontrado dentro de campo, é um grande jogador. Em relação a fazer gol, não. Ele é centroavante. Eu espero que os zagueiros possam realmente marcá-lo bem, de próximo, de perto, para que a vida dele seja dificultada dentro de campo. E o Atlético Mineiro foi o estopim da mudança. Era o líder, se eu não me engano, naquela época, e agora está correndo atrás do Fluminense, né, para diminuir. Eu sei que o Atlético vem para buscar vitória, para buscar essa última reta final aí, se aproximar do Fluminense e quem sabe passar. E por isso a dificuldade do jogo, normalmente já seria uma dificuldade muito grande, e principalmente com os problemas que eu estou tendo para essa partida, que não são poucos, são muitos para esse jogo.
mas a gente tentou trabalhar bem ontem e hoje, não muito tempo, mas com um pouco de qualidade para realmente tentar postar a equipe bem postada dentro de campo. O Inter não conseguiu vencer ainda adversários da parte de cima da tabela, né, entre os 10 primeiros colocados. E não só sob seu comando, mas anteriormente também com o Dorival. O que você acha que tem que ser diferente nesse momento que o Inter precisa da arrancada contra um adversário que briga pelo título diretamente? É hora da superação, de repente com os desfalques que você já mencionou, enfim? A questão de não estar vencendo as equipes lá de cima é normal, por isso que as equipes estão lá em cima e a gente está sofrendo um pouco no campeonato. Então, diferente é a gente daqui a pouco ter a oportunidade de fazer o gol. E fazer o gol, no momento, a gente tomou 2 gols contra o Sport. Nenhuma outra partida a gente tomou 2 gols. Num primeiro tempo horrível que foi aquele primeiro tempo contra o Sport. E a gente está sempre criando, a gente está sempre tendo posse de bola. Eu acho que a gente ter calma, ter paciência, ter tranquilidade para que na hora que essa bola chega a gente possa realmente concluir da melhor maneira. E sempre que a gente conseguiu sair ganhando e mantendo a calma, a gente conseguiu um bom resultado, até com mais gols. Então que a gente possa ter a calma necessária amanhã de saber trabalhar a bola, de saber tocar bem a bola, de envolver o adversário. E a tranquilidade ali na frente do gol para realmente concluir um pouco de uma maneira mais eficaz, vamos dizer assim. Adversários estão sendo eficazes contra a gente e a gente não está sendo tão eficaz contra os adversários, na medida que a gente cria oportunidades e não está conseguindo definir. E os adversários às vezes criam 2, 3 oportunidades e fazem um gol na gente.